Cidade Alerta entra na história agora de uma idosa de 86 anos. Essa senhora foi colocada em uma casa de repouso pela família que precisava. Pensou a família ali que ela ia ter todo o carinho, todo o respeito, zelo, cuidado, mas aí a família agora denuncia que essa idosa, ela foi agredida. Atenção, meu Pernambuco, você que tem idoso em casa de apoio, de repouso, presta atenção nessa história. Eu vou conversar com Dona Neide, que está aqui ao meu lado, Dona Neide, que é filha da idosa de 86 anos, para a gente entender melhor. Primeiro, onde foi que a senhora conseguiu constatar as lesões, os hematomas que teriam sido provocados aí na sua mãe por conta dessas agressões? Boa noite, por uma questão de educação, como eu sempre falo. Boa noite, Alex. Eu não sabia, na verdade, né? Eu tinha colocado minha mãe na casa de apoio, né? Idoso. E 5h30 da manhã, uma das funcionárias ligaram para mim dizendo que ela estava muito agressiva. Minha mãe, no caso. E minha mãe não é acostumada a ficar agressiva de um nada. Tem que ter alguma coisa para poder ela ficar agressiva. E isso me estranhou. Mas, de qualquer forma, eles mandaram eu ir lá, eu fui. E mandaram levar ao médico. Eu peguei ela e levei ao médico. E quando eu cheguei lá, eu acho que foi, não sei se foi a triagem, foi uma pessoa que atendeu minha mãe e levantou, foi examinar ela. Quando examinou, viu as marcas de unhas. Ela chegou aqui no cotovelo sangrando. A gente tem inclusive essa imagem. Coloca aí, pessoal, para a gente ver um ferimento no cotovelo. E aí, esse cotovelo é justamente da idosa de 86 anos que teria sido... Olha só a imagem, gente. Está na tela do Cidade. Max Lapa, nosso diretor de corte, colocando para você. A gente pensa... Essa é as costas da sua mãe. Isso. E aqui tem um pano amarrado, né? No punho dela também, que estava com uma marca, né? Como se tivesse sangrado muito, e botaram. E quando a pessoa foi falar com minha mãe, que eu não sei se é enfermeira ou se era pessoa da triagem do hospital público, e começou a conversar com minha mãe, puxar a conversa, e ela disse, ela contou os fatos todinho, que ela estava com a escova de cabelo, penteando o cabelo dela, e essa pessoa, não sei se foi a cuidadora, se foi a enfermeira, eu não sei, pegou na mão dela para não pentear o cabelo, que ela queria pentear o cabelo da minha mãe. Mas minha mãe, como era muito dependente nessa situação, ela queria pentear sozinha e não deixou ela. Quando ela tomou, automaticamente minha mãe foi pegar da mão dela. Aí ela relatou que essa moça empurrou ela e quando ela caiu, ela muito frágil, ela foi e azulhou ela todinha e assim ela bateu o braço, né, na parede ou foi em algum canto e machucou aqui porque a moça pegou no punho dela, muito forte. Meu Deus do céu, e aí, paralelo a isso, ou junto com isso, Anderson Bolinha, enche a tela do Cidade com essa imagem. Isso é um senhor amarrado, gente? Que barbaridade é essa, hein? Olha só isso, um senhor que foi levado para lá, e aí essas imagens são imagens feitas com... Olha só, o estado desses idosos. A polícia agora já foi acionada, o senhorzinho amarrado aí com um lençol. Essas imagens foram registradas pela senhora? Por mim, porque elas não esperavam o horário que eu ia chegar. Eu cheguei mais cedo, depois que aconteceu esse relato, né? A médica, acredito que foi a médica, que disse que eu ficasse investigando, analisando os fatos para ver se está acontecendo agressão, porque ela disse que tudo indicava que era agressão física. E aí, quando foi, depois de 2 dias, eu cheguei na casa de repouso Ana Paula, né? Que fica em Pau Amarelo. E elas não esperavam, nem a proprietária se encontrava lá. E aí abriram para mim, eram às 6h30, e foi quando eu me deparei, que ela não esperava que eu ia no quarto, me deparei com essa situação. O pessoal, os idosos amarrados, outros estavam desnutridos, todo chichado, defecado. Minha mãe estava dormindo como se estivesse dopada, entendeu? E aí eu fiquei indignada, eu comecei a filmar. E a proprietária soube de um funcionário dela, né? Que eu estava filmando, registrando tudo. E ela ligou para a polícia. E a polícia foi lá, que ela disse que eu tinha invadido o estabelecimento dela, onde os próprios funcionários dela abriu para mim. Mas a senhora paga pelo serviço, né? Certeza. E ela disse que trabalhava com transparência. E a hora que eu chegasse lá, eu ia ser bem-vinda. E eu fui num horário que
que ela disse que eu podia ir em qualquer horário, que ela trabalhava com transparência. Então, fui no horário de 6h30 para ver o que estava acontecendo com a minha mãe, já que eu já estava vista aquela situação, né, toda, já com as marcas que ela teve. E aí, uma das funcionárias dela está sendo minha testemunha e disse que realmente acontecia isso, que a proprietária mandava os funcionários amarrar os idosos de 10 horas e quando antes dos familiares chegarem, só estava de 6 horas da manhã. Mas qual que é a justificativa, gente? Como é que faz isso com um ser humano, hein? Como é que faz isso, amarrar na cama um idoso que não tem força física nem para se equilibrar direito, Anderson Bolinha? Como é que faz isso, gente? Olha só essa história que a gente está mostrando. E qual que é a justificativa, dona Neide, para essas imagens, para essa situação? Eu estou indignada com a justiça, né? Eu quero que tenha justiça na terra, porque eu fui na delegacia do idoso, dei parte, isso foi em agosto do ano passado. Dei todo o meu depoimento, mostrei minha mãe, eles mandaram para o IML. Depois, eles disseram que ia enviar para o Janga, já que o fato foi no Janga, aí ia mandar para a delegacia do Janga. Só que parou, entendeu? Não caminhou, eu tive que contratar o meu advogado. Foi quando o meu advogado começou a catucar as papeladas para poder funcionar. Ele foi até para a corregedoria, porque estava parado como se fosse que não quisesse dar em andamento. Então deixa eu já dar uma palavrinha com ele aqui, mas antes, cadê aquela imagem que me chamou a atenção? É uma senhora com um hematoma nos olhos, é isso? Os olhos, a região dos olhos está completamente roxa. O que teria provocado então esse ferimento? Uma queda ou um soco? A gente precisa entender, a polícia a partir de agora precisa ver. Olha isso, gente, a gravidade dessa pancada na cabeça. Porque, veja, mesmo que tenha sido uma queda, é preciso ter cuidado com essas pessoas que, como eu falei aqui, não tem nem equilíbrio, né? São senhoras, senhores. Essa foto, dona Neide, também foi feita pela senhora? Foi feita por mim. Meu Deus, aí já é uma outra senhora, não é a sua mãe. Mas deixa eu conversar aqui com o advogado da família, o doutor Edvin Freitas Rocha, para a gente conversar mais. Doutor, que papelada é essa aqui na sua mão? Por favor, explica para a gente. Boa noite. Boa noite a todos. O fato ocorreu em julho do ano passado, de 2022, porém o registro foi efetivado na delegacia especializada, que é a Delegacia do Idoso, no dia 16 de agosto de 2022. Porém, até o momento, o inquérito não foi concluído, não foi aberto o procedimento. As investigações ainda estão sendo dadas e sendo realizadas, ouvindo testemunhas e algumas pessoas que participaram do ato em si praticado lá na casa. Inclusive, uma das funcionárias, ela foi intimada a comparecer e compareceu nesta última segunda-feira para prestar depoimento. Peraí, doutor, deixa eu ver se eu entendi. Já se passaram 5 meses e ainda não tem um inquérito policial, é isso? Correto. Diante dessa situação, quando fomos procurados pela senhora Gerineide para intervir, nós fizemos várias diligências lá na delegacia, perguntamos, solicitamos, fizemos os devidos requerimentos para saber por que de tanta demora para concluir o inquérito diante de um absurdo desse e não obtivemos resposta. Diante disso, como assistente de acusação, procurei a corregedoria, registrei o fato, a demora da conclusão desse inquérito policial e a corregedoria até o momento também não se pronunciou sobre o ocorrido. Rapidinho, cadê? Aqui é o boletim de ocorrência? Esse é o da corregedoria. Esse é mas o primeiro que foi realizado, então, lá atrás, doutor. Só para a gente mostrar aqui. Cadê a data, doutor? Aqui, ó, 16/8, não é assim? Isso, 16/8. Ô, Anderson Bolinha, deixa eu só tentar aqui mostrar aqui para o pessoal a data certinha. Olha só, gente. Dá para mostrar aqui, Anderson? Para a gente mostrar que o que o advogado está falando de fato procede. Essa é a data, então, do boletim de ocorrência. De lá para cá, o inquérito policial ele não foi aberto? É isso que o senhor está falando? Correto. Inclusive, procuramos a corregedoria para registrar essa reclamação também no dia 17 de outubro. Foi quando recentemente fomos procurados pela família para justamente intervir nessa situação para dar agilidade ao inquérito policial. Está aqui o registro. Comparecemos lá às 18 horas do dia 17, porém, também não obtivemos nenhuma resposta da corregedoria devido a essa demora em concluir o inquérito diante desses fatos. E agora o que faz?
Agora eles estão procurando concluir, ouvir as pessoas para chegar ao final do inquérito e remeter para o Ministério Público. A depender, vamos manter contato também com a chefia da circunscrição responsável, que é a 32ª, para que verifique a possibilidade da gente concluir o mais rápido possível, para que um absurdo como esse não seja esquecido, não caia no esquecimento. O senhor tem idosos na família, doutor? Tenho idosos. Como é que o senhor avalia, então, essas imagens? O senhor, enquanto uma pessoa da lei, que trabalha, dedica a vida, inclusive, para que a lei ela seja cumprida na sociedade pernambucana? Ao tomar conhecimento do vídeo e ver o vídeo que foi apresentado aí na televisão, eu me senti também vítima, vendo um senhor totalmente despido, urinado, defecado, amarrado na cama pelas mãos e pelos pés. Isso é um absurdo. Isso aí chega a ultrapassar o limite da razoabilidade. Porque como é que se trata uma pessoa idosa que a gente sabe, no caso da minha cliente, ela tem mais de 80 anos, sofre de Alzheimer, entendeu? Devia ter um cuidado muito especial com uma alimentação regular, mas isso aí não se deu. A família procurou pensando que estaria fazendo um bem para a família e hoje se sente vítima por ter colocado a mãe numa condição absurda como essa que foi apresentada. E aí o senhor traz então para mim agora aqui um ponto, dona Neide, deixa eu entender como é que era essa questão da alimentação também. Tem alguma coisa a ressaltar em relação a isso? É assim? Sim, sim. Eu fiquei sabendo pelos próprios idosos que a alimentação da manhã só era angu e ela tinha cortado os pães, nem pães tinha, raramente tinha pão e sopa. E no almoço, essa hora, feijão, raramente, às vezes quando ela botava, ou arroz, charque, né? Era mais charque do que carne. E no contrato, o que falava o contrato em relação à alimentação? No contrato ele disse que tinha 4 alimentações, né? Era o café da manhã, o lanche, o almoço, né? E a janta. E falou também que tinha direito a médicos, clínico geral, fisioterapia, tinha também direito a recreação, onde não teve nada disso. Dona Neide, obrigado pela confiança no nosso trabalho. E aí, gente, a nossa produtora, a Priscila, muito competente, entrou em contato com essa casa de apoio, né, de repouso. Olha só a resposta. Sobre o caso da casa de repouso, a produtora disse que entrou em contato e que foi informada que tudo isso que Dona Neide acabou de falar aqui, junto com o advogado, seria uma calúnia, que ela ganhou a licença agora há pouco, pelo que a gente está entendendo aqui, para poder trabalhar com idosos, que todas essas denúncias são falsas. Ressalta, aí está pedindo aqui para a gente fazer isso justamente agora, Robinho, a gente já está encerrando aqui a nossa participação, mas coloca o contato do WhatsApp aqui, porque é o seguinte, o nosso papel enquanto jornalistas é ouvir os dois lados da história. E aí a gente queria muito poder conversar com a administração do local para a gente saber o que de fato aconteceu. O que é que justifica essas imagens? Põe na tela, Max Lapa. O que é que justifica? É isso que a gente quer saber, quer trazer aqui então no Cidade Alerta.